Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos continuar então o nosso estudo sobre o olho? Nos vídeos anteriores nós estudamos um pouco sobre as estruturas anexas ao bulbo do olho, certo? Nós estudamos lá pálpebras, cílios, falamos um pouco sobre supercílios, falamos sobre a túnica conjuntiva, falamos sobre o aparelho lacrimal. Agora nós vamos continuar o estudo falando sobre o bulbo do olho propriamente dito, certo? Então, como nós já vimos nos vídeos anteriores, o bulbo do olho está localizado na órbita, certo? E ele vai ocupar a maior parte da órbita, tá? Principalmente da porção anterior da órbita. A porção mais posterior é ocupada ali por nervos, por os músculos, certo? A origem dos músculos. E o bulbo do olho também contém o aparelho óptico do sistema visual, certo? O bulbo do olho, que é aquilo que a gente conhece como olho, né, propriamente dito, ele vai ser formado por 3 camadas. E nós vamos ver essas camadas nos próximos vídeos, tá? Essas camadas são denominadas túnicas, tá? A primeira túnica mais externa de todas é a túnica fibrosa, tá? Ela vai ser composta por 2 elementos, esclera e córnea. Depois da túnica fibrosa, nós vamos ter uma segunda túnica chamada de túnica vascular, tá? Como o próprio nome sugere, onde a gente vai ter a maior quantidade de vasos sanguíneos. Aqui nós vamos ter 3 elementos, um chamado de corioide, outro chamado de corpo ciliar e a íris. E por último, a mais interna é a camada nervosa do bulbo do olho, que vai ser composta pela retina. Vamos dar uma olhada nisso então, na imagem? Nessa imagem aqui, olha, nós estamos vendo como um olho, né, um bulbo do olho completamente, e aí nós vamos ver a distribuição dessas túnicas. A mais externa aqui, olha, esclera e córnea, na região mais anterior. A do meio é a vascular, né, aqui com corioide, corpo ciliar e íris, certo? E a mais interna, que vai ser essa aqui amarelinha, que é chamada de túnica nervosa, que é formada pela retina. Certo? Então, 3 túnicas, fibrosa, vascular e nervosa, certo? Da mais externa para a mais interna. Agora vamos começar a estudar cada um dos componentes dessas túnicas. Então, vamos começar da mais externa, que é a túnica fibrosa, ok? A túnica fibrosa, como a gente já falou, ela vai ser composta por 2 elementos, esclera e córnea. O maior desses elementos é a esclera, tá? A esclera vai constituir 5/6 do bulbo do olho. Então, se a gente pegar o bulbo do olho e dividi-lo em 6 partes, 5 delas vai ser a esclera. A esclera, ela também é considerada como o esqueleto fibroso, tá? Ela que vai conferir a forma do olho, tá? Se ele vai ser mais arredondado, se ele vai ser mais ovalado, ela que é a responsável pela forma do olho. Tá? Quando a gente olha ela anatomicamente, a gente consegue distinguir ela facilmente de todas as outras, porque ela é bastante opaca e bastante resistente, tá? Porque é nela que se inserem todos os músculos extrínsecos do bulbo do olho. Lembra aqueles músculos que nós vimos lá no slide anterior? O reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, os oblíquos. É nessa parte que esses músculos se inserem. Certo? E uma outra característica da esclera é que na parte posterior ela vai ser atravessada pelo nervo óptico, tá? Que é o segundo par de nervos cranianos. Tá? Então, vamos ver essa esclera, né, na imagem? Então, olha aqui. Sabe aquela que você conhece como a parte branca do olho? Então, a parte branca do olho é a esclera, certo? Então, ela aqui, ó, começa desde aqui de trás, olha. E ela vai até aqui na parte mais anterior, então ela vem aqui desde posterior até anterior. Olha, 5/6, certo? Olha, 5/6 do bulbo do olho é constituído por ela, certo? Então essa é a esclera. Olha aqui, ó, a gente vê aqui, ó, os músculos chegando nela aqui para se inserirem nela, certo? Então essa é a esclera. O outro constituinte da túnica fibrosa é a córnea, tá? Então, se a esclera ela constitui 5/6 do bulbo do olho, a córnea vai constituir o outro 1/6 restante do bulbo do olho. Ao contrário lá da esclera, a córnea ela é transparente, tá? Olha, transparente, e ela vai estar localizada mais anteriormente
anteriormente, né? A esclera a gente viu que ela era opaca, bastante resistente, e ela era antero-posterior, certo? A córnea não, a córnea é transparente e está localizada anteriormente, né? Na junção, ou seja, na transição entre a esclera e a córnea, tem ali um seio venoso, tá? O seio. Seio venoso é uma estrutura que faz papel de veia. Então, se ele faz papel de veia, ele drena, certo? E uma das funções, né, do seio venoso da esclera é drenar um líquido que preenche aí algumas camadas que nós vamos ver, né, alguns espaços, um líquido chamado de humor aquoso, tá? O humor aquoso, ele é drenado aí pelo seio venoso da esclera, que fica bem na junção da córnea com a esclera, certo? Então, vamos dar uma olhadinha nisso na imagem? Então, olha aqui, ó. Nessa imagem, a gente consegue ver bem esses elementos. Então, olha aqui, nós temos aqui, ó, a parte mais posterior, indo para a anterior, a gente tem aqui a esclera, certo? Aqui na parte mais anterior, transparente, nós temos a córnea. E aqui, olha, na junção das duas, olha, porque pensa que isso aqui, ele está, né, é uma coisa redonda, assim, digamos, a córnea, certo? Então, por todo o seu percurso aqui, nós vamos ter esse elemento aqui, que é o seio venoso da esclera, tá? Então, ele vai contornar toda essa junção. Então, aqui, ó, digamos aqui, né, a parte da frente córnea, daqui para trás nós temos a esclera. Por todo esse contorno aqui, vai ter esse seio venoso da esclera, certo? Super fácil, super simples de entender essa túnica chamada de túnica fibrosa. Então, recordando, a túnica fibrosa é a mais externa e ela vai ser composta por esclera e por córnea. A esclera, ela é opaca e é a maior parte, né, uns 5/6, e a córnea, ela é transparente, ela é mais anterior e ela cobre apenas 1/6 dessa camada, dessa túnica fibrosa. Tudo bem? Então, ótimo. No próximo vídeo, nós falaremos agora sobre a segunda túnica, que é a túnica vascular do bulbo, tá certo? Muito obrigada pela sua companhia até aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!